Olá, meu nome é Cláudio Lima, sejam bem-vindos a mais uma etapa do EPED 2024, lembrando que EPED significa Espaço Permanente de Estudo do Divino Humanismo. Maiores informações poderão ser obtidas através do site www.conhecerparatransformar.com.br. No EPED 2024, estamos focalizando as obras de Oswaldo Polidoro. Cada obra é apresentada em episódios semanais de aproximadamente 20 minutos cada. Dando continuidade, vamos abordar o terceiro episódio do livro Reencontro no Céu, de autoria de Oswaldo Polidoro. Como vimos nas edições anteriores, nosso personagem Alonso, espírito desencarnado, após uma etapa de esclarecimento e preparação, ingressa efetivamente numa fase de trabalho espiritual. Alonso foi acolhido pela família que o recebeu, com a qual traz laços espirituais do passado, e passou então a acompanhá-los nos serviços socorristas, que o grupo normalmente atendia junto a encarnados e desencarnados. Esses trabalhos práticos representavam para Alonso uma verdadeira fonte de aprendizado e, principalmente, uma oportunidade de colocar em prática o que havia aprendido em termos espirituais. Cada situação encontrada lhe demonstrava a dinâmica das leis regentes fundamentais, a chamada justiça divina, que segue seu curso. As leis regentes fundamentais: emanação, movimento, imortalidade, evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, no capítulo Código Imortal, encontrarão uma síntese sobre o significado de cada uma dessas leis regentes, que dão sustentação a toda a movimentação dos dois universos já citados aqui, o universo cósmico ou material e o universo anímico ou espiritual. No seu conjunto, essas leis regentes recebem o nome de justiça divina. São essenciais para que entendamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e para que possamos conhecer o programa divino existente para o Espírito Filho e para a matéria. Sobre justiça divina. A justiça divina existe para obrigar no sentido do equilíbrio ou da harmonia, facilitando ao espírito a tarefa de discernimento das leis divinas, fora das quais ninguém desabrochará as virtudes divinas que contêm potencial. Como se nota nesse esclarecimento que lhe foi dado por sua orientadora espiritual Lourdes, nunca bastará um arrependimento, como tampouco uma intercessão qualquer, para que um estado psico-hierárquico se modifique de pronto. Amigo Alonso, saiba que a suprema lei para nós, como me parece que é para com tudo, é a base mesmo de pura justiça. Falar da misericórdia de Deus sem lembrar que apenas uma das nuances de sua justiça é fazer ronceirismo, ou seja, atraso, é transportar ramerrão, ou seja, repetição, vicioso na mente. Em Deus, tudo é equilíbrio. Fora dele, não há possibilidade de paz e ventura imperecíveis. E equilíbrio não se consegue com favoritismos nem milagres. Essa observação veio a propósito do atendimento feito pelo grupo socorrista com a participação de Alonso. É o caso de uma mãe pedindo ajuda para um filho desencarnado, vítima de assassinato. Alonso queria tomar iniciativa e se antecipar no socorro, porém, o tempo dos homens é um e o tempo da justiça divina é outro, é o tempo certo. Esse caso, como os demais, está relatado em detalhes no livro.
Outro caso registrado no livro é de um espírito desencarnado, de nome Edgar. Alonso pôde acompanhar e participar da assistência ao espírito, desde a sua última hora de encarnação, bem como seu desligamento do corpo físico e o merecido recolhimento espiritual. Para Alonso, toda essa atividade representava uma extraordinária oportunidade de conhecimento e de colocar em prática tudo o que estava aprendendo. A vocação religiosa de Edgar era protestante. Assim, seu esclarecimento sobre as leis espirituais era insuficiente para compreender de fato o que estava acontecendo. Edgar achava que sua fé em Deus e em Jesus lhe tinha valido a graça da ajuda e da assistência espiritual, após o que ele chamava de morte. Seu mentor esclareceu-o dizendo: só a fé pouco ou nada faria. Muita gente responde nos planos de treva, porém, também pela fé que teve e não soube por produzir. A própria fé é um compromisso, sendo bem superficial julgá-la um valor indiscutível total. Edgar, ainda confuso, perguntou ao mentor: então, quem salva mais? Não é a fé? Seu mentor explicou: quem se converte em paz é o amor, e quem faz a autoridade é o saber. De resto, amigo, 99% dos que estão em falsos endereços, todos possuem suas formas de fé. Poderão discutir as vantagens de uma sobre outras, mas, em verdade, só o que é essencial é quem liberta, é o amor. Quem se brutalizar, bruto se terá. Quem se sublimar, sublime-se terá. Quem se animalizar, animalizado sentir-se-á. Felizes, pois, daqueles que tudo de si dão, para engrandecerem-se espiritualmente, concorrendo com isso para a divinização dos circunstantes. O mentor seguiu falando a Edgar sobre os males da idolatria e das superstições, afirmando que o sentido material e mentalmente idólatra ou supersticioso de fé deve acabar. Edgar aceitou em parte as considerações do mentor e disse: eu pensava que os hinos cantados e as pregações feitas ou ouvidas valessem muito como atos de fé. O mentor observou: e quem disse que não? Tudo é relativo, tudo faz a sua parte, todos os fatores são nobres e concorrem para o bem geral. No entanto, amigo, mais quer Deus que tratem bem ao próximo do que cantemos 1000 hinos ou preguemos bem o evangelho teoricamente. Os atos ditos religiosos muitas vezes não o são, por falta de correspondência prática, e os tidos como materiais, banais, comezinhos na vida diuturna de relações, esses vêm a pesar na balança da estabilidade espiritual de maneira sólida e decisiva. Ainda assim, Edgar, mesmo concordando com a fala do mentor, insistia na valorização exagerada dos atos de fé. E o mentor concluiu assim sua orientação: e estes atos se transformam em valores estimulativos, povoaram sua mente com belas imagens do céu, do amor de Deus, dos perigos infernais, etc. O que carece ser feito é acabar com o tanto de ranço que cresce nos religiosismos do mundo, à custa do que vivem elementos perniciosos, agentes da corrupção e do atraso, inimigos da evolução, tais como clericalistas de qualquer tipo. Enquanto no mundo existir quem viva da religião, quem queira por tais subterfúgios aparentar superioridade, reclamar direitos que são negados aos homens mais dignos, enquanto isso perdurar no mundo, haverá uma falange marchando depressa continuamente para os abismos de dor e para as reencarnações dolorosas. Importante
salientar aqui o atraso espiritual evolutivo provocado pelas religiões que deturparam as verdades semeadas no planeta através de milhares de anos. Fica patente a dificuldade dos espíritos em se libertarem dos condicionamentos religiosistas gerados pelo cultivo equivocado da religião, principalmente no que se refere a dogmatismo, sectarismo e idolatrias. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, no capítulo 13, intitulado A Verdade é Fogo, há um comentário a respeito do que vai pelos céus astrais da Terra, para a reflexão dos encarnados. No mundo espiritual, se Deus permitisse levar os encarnados de quando em quando para uma visita aos milhares de reinos espirituais ou céus, tudo mudaria e muito depressa em termos de fraternidade humana. Porque, a começar dos abismos tenebrosos da subcrosta, até aos mais luminosos e gloriosos reinos, tudo quanto se vê testemunha o comportamento dos indivíduos durante a encarnação. Tudo é resultado daquilo que fez, de como procedeu no seio da família humana. E assim, Edgar foi entregue ao departamento que cuidou de seu repouso e recuperação. Teve tempo para pensar em tudo aquilo que ouviu do seu mentor. 3 dias depois, o grupo voltou ao local onde se encontrava Edgar, para transportá-lo ao plano onde estava sua companheira Dalva, também desencarnada. O grupo o encontrou bem disposto, radiante de alegria e muito agradecido. Ao acompanhar o transporte de Edgar até a faixa astral, na qual estava sua companheira Dalva, Alonso pôde ouvir as explicações do mentor acerca das diferenças vibracionais entre as faixas astrais ou céus extrafísicos. O mentor de Edgar comentou também sobre a atualização das informações sobre a realidade da vida espiritual, sobre a necessidade de avanços renovadores que possam ir além da chamada codificação espírita. A rotina nunca será superior à inovação, sempre que esta se processe no âmbito do espírito profético, que é ou vale pela trilha evolucionista normal. O menos feliz de todos, mesmo no quadro da fé, é aquele que, para atender à rotina oficializada, procura impedir avanços renovadores. O Evangelho do Cristo é ainda muito obscuro em interpretação humana, e a codificação é síntese também que precisa de avançar em profundas análises. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, no capítulo 10, encontramos o Código Imortal. E sobre Espiritismo, no Código Imortal, encontramos o seguinte comentário do autor Oswaldo Polidoro. Espiritismo. Elias começou a restauração como João Hus e não a terminou como Kardec. De qualquer forma, não fabricou nem está fabricando verdades doutrinárias. A ordem de Jesus foi para restaurar, consolidar e estender sobre a terra a excelsa doutrina, da qual ele se disse humilde transmissor. E as profecias estão tendo cumprimento, queiram ou não as religiões ou sectarismos humanos. Quem ler o livro dos Atos saberá o que Roma corrompeu e o que deveria ser reposto no lugar. Todavia, não confundir a doutrina com os homens. No próximo e último episódio, teremos o reencontro de Edgar com sua companheira Dalva, também desencarnada. Teremos a visita do casal à família encarnada e as preparações de Alonso para a sua próxima encarnação. Não percam!